Chegamos à segunda fase dessa alunação de touro e já entendemos que precisávamos sair da culpa de desejar e também das fantasias idílicas de realizar um sonho em qualquer momento ilusório no futuro, sem perceber que seria impossível, já que não estávamos fazendo nada para atingir qualquer um desses sonhos, né? Ouvimos o conselho da anciã em sua atitude de véia braba, arregaçamos as mangas e demos o primeiro passo. Nesta semana, na companhia da Crescente e da Donzela, esse passo ganha impulso e isso é maravilhoso. Mas, mesmo em meio à empolgação juvenil dos novos começos, as lobas sabem que precisam estar ancoradas na rotina e na prática para que os projetos da alma não fiquem perdidos pelo meio do caminho. Porque entre o desejo e a realidade concreta existe um território difícil, silencioso e muitas vezes frustrante, o da continuidade. Com a crescente acontecendo em Virgem, podemos ser levadas a pensar que essa alunação vai nos pedir mais autocobrança, produtividade e pior, perfeccionismo. Mas, não. Não estamos aqui para falar da sombra do signo de Virgem. Estamos aqui para falar de luz. A luz que fala de progresso sem prometer milagres, que não oferece atalhos, nem o caminho mais rápido, muito menos o mais fácil. E sim, eu disse luz. Porque se a sabedoria da sexta casa, seu signo virgem, nos ensina que a realização não nasce só de grandes viradas, aliás, ela raramente ocorre assim, ela nasce mesmo é de pequenos movimentos sustentados ao longo do tempo. No Ser Lunática dessa semana, vamos compreender 4 desses movimentos, e aqui no TML vamos chamar de os 4 resgates. O resgate do feminino, porque muitas de nós apenas sobrevivemos no mundo androcêntrico, que nos influencia a desaprender o que é receber, sentir prazer e existir com presença. O resgate da ancestralidade, porque existem saberes, forças e histórias que ficaram para trás quando tentávamos nos encaixar no modelo de vida desconectado da nossa natureza. O resgate da criatividade, porque viver apenas no automático nos afasta completamente daquilo que nos faz sentir vivas. E o resgate da prosperidade, para compreendermos que prosperar não é excesso, egoísmo ou superficialidade, mas a possibilidade de sustentar a vida com mais dignidade, estabilidade e prazer. Tudo isso, logicamente, acompanhado por 4 arcanos do tarô e a carta final do oráculo das lobas, para que sonho sem prática não vire frustração e prática em excesso, sem desejo, não se transforme em vazio. Então, senta aí, Cláudia, prepara os próximos minutinhos da sua vida para descobrir como transformar desejo em gesto e gesto em realidade possível. Bem-vindas a esse episódio super gripado da Lua Crescente em Virgem aqui no Ser Lunática. Hoje não nos vemos, mas ainda assim estamos juntas. Desejo sem movimento vira fantasia. Movimento sem desejo vira obrigação. Se a lua nova foi o momento de plantar, a crescente chega para sustentar o broto sem arrancá-lo da terra a cada 5 minutos para ver se já cresceu, hein? Ai, 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 ai. Se a carapuça serviu aí, já deu para perceber que é exatamente isso que a gente faz quando começa a caminhar em busca da realização de um sonho. Começamos muito empolgadas, pesquisamos horrores, montamos planner, Pinterest, enchemos carrinhos de compras para os quais ainda não temos dinheiro. Assistimos vídeos sobre o assunto, sobre pessoas que já estão realizando aquilo que queremos. Mas aí começa a ficar rotineiro, cansativo, sem progresso, chato. E surge aquela vozinha que diz: mas será que é exatamente isso que eu quero? Nesse ponto, ainda não necessariamente desistimos do sonho, mas nos deparamos com o que toda jornada encontra depois da empolgação inicial: a bendita repetição. E é aqui que a lua crescente começa a revelar sua verdadeira função dentro do ciclo. Ela não é a fase da inspiração divina, ela é a fase da continuidade, do pequeno gesto repetido, mesmo quando ainda não existe resultado visível. Por isso, Lupitas, essa donzela não chega espalhando amor, unicórnios e purpurinas, não. Ela chega para nos ajudar a manter o pique em meio a um processo que é bem lento. Isso parece muito anticlimático no mundo onde estamos acostumados com recompensas imediatas, né?
Só que a vida real não funciona na lógica do vídeo acelerado do TikTok, nos lembra dos dela. Esse arquétipo também diz que é possível experimentar a jornada sem precisar ter tudo resolvido antes. Que tentar, errar, recomeçar, aprender, aprender fazendo principalmente, já é estar a caminho dos sonhos. Ela também nos diz que precisamos desaprender a lógica patriarcal, que reza que antes de qualquer aventura devemos estar prontas para tudo. Prontas emocionalmente, financeiramente, fisicamente, mentalmente. Como se a vida fosse começar só depois que todas as inseguranças desaparecessem, né? Com a lua crescente e a donzela, não frutificamos paradas. Crescemos caminhando com presença suficiente para continuar. A maturidade dessa jovem intrépida que se revela na compreensão de que maturidade emocional se constrói mesmo. É nas pequenas escolhas repetidas que organizam quem somos ao longo do tempo, raramente em momentos de epifania épico. E é justamente aqui que surge uma pergunta importantíssima. Como diferenciamos o que é continuidade saudável do que é autocobrança disfarçada? Porque se existe um signo que entende a diferença entre construir com consciência e adoecer tentando controlar tudo, esse signo é Virgem. E junto da sexta casa astrológica, ele vai nos ensinar que rotina não precisa ser prisão. Ela pode e deve também ser autocuidado. Sonhos não criam raízes no excesso de inspiração, eles criam raízes no cuidado contínuo. Existe uma enorme injustiça com Virgem, né? Porque quase sempre que esse signo é falado, ele é resumido a perfeccionismo, crítica, transtorno obsessivo compulsivo e burnout. Como se a sexta casa fosse só um lugar da obrigação infinita, da produtividade sem alma e da planilha colorida de atividades que começam às 3 da manhã. Mas isso é a sombra, né? E a gente já falou bastante dela por aqui. Nessa semana, estamos mais focadas na luz que ilumina o território da sexta casa. Virgem é o signo que entende que a vida não se sustenta só em grandes ideias que brilham no ar. Ele é pautado no elemento terra. Nos lembra que o que é realmente importante precisa de chão, de raízes, de uma repetição consciente, estrutura física, psicológica e emocional, de pequenos rituais cotidianos que mantêm o sonho vivo quando a empolgação passa. Porque a verdade é que quase todo projeto da alma fica entediante em algum momento. Toda construção encontra dias cansativos em que nada parece avançar e o resultado ainda não surgiu. Tudo parece pequeno ou distante demais. Nesse episódio, vamos deixar de confundir, hein? Acabou a confusão entre continuidade e prisão, ok? Habitando a sexta casa astrológica, compreendemos intenção e manutenção no jeito como organizamos a vida concreta: corpo, trabalho, cuidado e rotina. E isso, caras, é completamente, profundamente revolucionário dentro de um sistema que romantiza extremos. Ou vivemos na obsessão produtiva ou desistimos completamente. Ou fazemos tudo perfeito ou sentimos que fracassamos. Virgem vem romper essa lógica binária. Sabem com o quê? Com presença. Aí vocês podem dizer, ai, Lu, esse papo de mindfulness, de viver no momento presente, isso a gente já tá cansado de saber. É lindo no abstrato, mas é bem complicado de manter na prática. Vocês querem saber como eu sei? É por isso que eu trouxe para esse território a prática dos 4 resgates que eu aprendi com a minha mentora, Isa Moreira, na sua Mandala da Vida Criativa. Foi lá em 2022, quando eu fiz meu primeiro curso de verdade dentro desse universo do feminino, que eu aprendi sobre os 4 resgates. E em tudo que eu venho construindo de lá para cá, percebi que utilizá-los como marcos na jornada de autoconhecimento e da realização de sonhos é extremamente útil e interessante. Para esse episódio, ainda conecta esse conhecimento ao tarô de forma absolutamente autoral e voilá, conhecimento aéreo, vira chão. Bora entender? Cada resgate deve funcionar como pequenas fogueiras acesas no caminho, para que a gente não se perca quando tudo parecer monótono demais. O primeiro marco emocional dessa jornada pelos 4 resgates é o resgate do feminino. É ele que nos lembra que não vivemos no mundo só para produzir,
servir e obedecer, sobrevivendo. E temos capacidade de continuar ajustando o caminho sem transformar cada erro numa sentença definitiva sobre quem somos. E existe e é necessária a autocompaixão. Perceberam como resgatar o feminino nada tem a ver com estética? Não é sobre vestidos esvoaçantes e mulheres que dançam sob a lua em volta de um círculo de pedras ao som de tambores celestiais. Ah, tá aí uma epifania que poucas de nós podemos trazer para a rotina, né? Feliz de quem pode. Mas se dançar nuas sob a luz da crescente é algo recorrente para você, que bom. Para a maioria de nós, no entanto, é a imagem que entendemos pertencer ao inconsciente coletivo, que diz bem pouco sobre enraizamento e manutenção do impulso inicial na busca de realizarmos o nosso sonho. Porque aqui, resgatar o feminino nada tem a ver com o que o mundo entende como performance de feminilidade. Não é sobre cabelos longos, vozes delicadas, ocupar pouco espaço. Isso é papel de gênero, e há tempos tentamos desconstruir essas estruturas culturais aqui no TML. Para esse resgate, estamos falando de recuperar partes nossas que foram amputadas para que conseguíssemos sobreviver dentro de um sistema que valoriza a produtividade acima de presença. Resgatar o feminino é reaprender a existir sem transformar toda a nossa vida em função, utilidade e entrega constante. É recuperar a capacidade de receber sem culpa, descansar sem sentir vergonha, criar sem transformar tudo imediatamente em desempenho ou monetização, sentir prazer sem precisar justificar, porque um processo sem beleza, sem corpo, sem prazer, faz com que até os sonhos virem obrigação, né? Virem mais uma meta, uma cobrança, um projeto para provar valor. E aqui voltamos ao território de Touro, o signo que iniciou essa alunação com a superlua nova, né? E eu aproveito para abrir um parênteses também, para dizer que se vocês querem saber mais sobre Touro, a Roda das Lobas já tem os 2 episódios da segunda casa de seu signo, Touro, disponíveis na playlist aqui do canal e lá no Spotify, no podcast TML. Mas voltando para o episódio gripário de hoje, quando chegamos nesse desenvolvimento de sabedoria lupina, já percebemos o quanto fomos treinados para viver num trânsito de desvalia. Porque o sistema androcêntrico até tolera mulheres guerreiras ou mães abnegadas, mas mulheres que se julgam merecedoras, que estão presentes em si mesmas, ai, eles tremem diante daquelas que sabem o que desejam, que ocupam espaço sem pedir desculpas, que compreendem que prazer, descanso e beleza também são fundamentais, afinal, sonhos verdadeiros não florescem em solo de autopunição. E adentrando o universo simbólico do tarô, ninguém representa isso melhor do que o Arcano 3, a nossa querida Imperatriz. Ela é a grande criadora da vida. Mas percebam uma coisa importante, hein? A Imperatriz não cria porque está desesperada para produzir resultados. Ela cria porque está conectada com a abundância interna. Na imagem clássica do deck Waite-Smith, a figura feminina coroada segura um cetro e aparece cercada pela natureza fértil, a água, enquanto está sentada confortavelmente num trono vermelho. O que nessa figura régia é diferente da mulher moderna, a Lupita filha do patriarcado, hein? Vocês percebem que ela não está correndo, não está lutando contra o tempo, não está tentando merecer existir. Ela simplesmente floresce e justamente por isso gera vida ao redor. A Imperatriz nos lembra de algo que esquecemos há muito tempo. Não existimos apenas para suportar, mas para sentir, criar, nutrir, desfrutar. Aqui vocês conseguem imaginar o motivo do termo desfrutável ter se tornado um xingamento, né? Porque imaginem uma mulher que desfruta. A Imperatriz é o feminino que nos resgata da culpa que sentimos por usufruir da própria vida. Julgar que prazer é um tipo de prêmio, de sempre esperar que o descanso seja merecido, de desistir por sentir que não estamos prontos. Ela nos pergunta: vocês estão respirando? Então vocês estão prontos.
Ela nos pede para habitar o corpo, o prazer, a criatividade e avançar enquanto a cada passo da jornada a gente percebe o tempo natural das coisas, construindo uma vida verdadeira. Paramos de acreditar que precisamos nos esgotar para merecê-la. Se a Imperatriz nos ajuda a recuperar presença, prazer e criação, existe um outro resgate igualmente importante nessa jornada, o da ancestralidade, porque nenhuma de nós começa do zero. E a próxima guia que surge no nosso caminho sabe muito bem escutar aquilo que continua vivo nas profundezas do tempo. Não começamos do zero, existe uma memória viva dentro de nós. Quando falamos em ancestralidade, muita gente pensa imediatamente em árvore genealógica, bisavós, avós, mães. E sim, elas fazem parte dessa história. Mas aqui no TML, a ancestralidade é um território muito mais profundo do que sobrenome ou sangue. Porque para nós também existe a ancestralidade psíquica revelada na criança que fomos, na adolescente que tentou sobreviver se moldando para caber, nas versões antigas de nós mesmas que precisaram suportar dores que hoje talvez já consigamos nomear. Resgatar a ancestralidade também é olhar para essas partes internas e perceber: essa mulher que eu sou hoje não nasceu do nada. Ela foi construída em camadas, algumas feitas de amor, outras feitas de defesa, outras ainda de silêncio. E existe também um outro tipo de ancestralidade que o patriarcado tentou apagar: a memória das mulheres que ousaram existir além do permitido. As que escreveram, pesquisaram, criaram, lideraram, ensinaram, curaram, descobriram, tiveram seus nomes escondidos, diminuídos ou tiveram que entregar suas obras da vida na mão de homens ou publicá-las sob nomes masculinos. Porque um sistema que depende da nossa insegurança jamais teria interesse em nos mostrar o quão longe algumas de nós já chegaram, né? Então, crescemos acreditando que mulheres sempre ocuparam pouco espaço, quando na verdade muitas foram empurradas para fora da história. O resgate da ancestralidade nos ajuda a lembrar que não começamos do zero. Existe força nas mulheres e nas nossas partes que vieram antes. Memória, sabedoria, resistência. E quando a caminhada parece estática, sem graça, lembrar disso impede que a gente se sinta completamente sozinha na busca por nossos sonhos. Por isso, o arcano que guia esse resgate é a sacerdotisa, o arcano 2, aquela que guarda conhecimento oculto. A mulher que compreende que nem toda verdade precisa ser gritada para existir. Mais do que a guardiã de alguma doutrina religiosa, acessível somente para iniciados, a sacerdotisa representa o feminino que encontra assento entre mundos, entre o consciente e o inconsciente, entre o passado e o presente, entre aquilo que fomos e aquilo que estamos nos tornando. Ela observa, aprende e ensina com tudo isso. Esse é o arcano que nos lembra que não existe futuro sólido quando rompemos completamente com as nossas raízes. Porque até para transformar uma história, primeiro precisamos conhecê-la. E se tem uma coisa que exigiu esforço máximo do sistema para ser ocultada de nós, foi o número de mulheres que, antes de nós, mesmo sem permissão, desejaram, sonharam em poder escolher, pensar, trazer inovações para o mundo, sua própria visão das coisas e prosperar com essas ideias, sem pecado, sem culpa. Então, queridas sonhadoras, que nunca percamos de vista que quando começamos a construir uma vida mais verdadeira para nós mesmas, não estamos fazendo isso sozinhas. Atrás de nós, uma fila infinita de mulheres e várias partes psíquicas nos impulsionam a dar mais um passo, principalmente quando pensamos em desistir. Honramos e somos gratas a essa memória. E também estamos cientes de que, sem movimento, tudo isso
pode virar apenas nostalgia. Porque depois de resgatar o potencial do feminino ancestral, é necessário que voltemos a criar. E é exatamente aí que o terceiro resgate entra em cena, o resgate da criatividade. E junto dele, o arcano que transforma a ideia em ação, desejo, experiência em possibilidade, em caminho. O primeiro dele, o mago. Criatividade não é só imaginar outra vida, é começar a construí-la. Existe uma imagem muito equivocada sobre criatividade, como se criar fosse um dom raro, um talento reservado a artistas, ou uma inspiração mágica que simplesmente cai do céu. Mas as lobas sabem que criatividade é muito mais que isso. É a capacidade de transformar experiência em algo novo. É imaginar possibilidades diferentes para a nossa própria vida, reorganizando caminhos, encontrando soluções, inventando novas formas de existir quando as antigas já não servem mais. Pode ser exatamente por isso que a adultização no patriarcado faz de tudo para minar nossa fonte criativa, que é tão abundante na infância. Porque um sistema capitalista que depende da repetição pode ter seus lucros reduzidos quando começamos a imaginar alternativas. E querem algo mais subversivo do que o alquimista? Pois é exatamente com um que contamos para explicar simbolicamente esse terceiro resgate. Quem nos guia de volta para a criatividade é o arcano 1, o mago, aquele que transforma a potência em ação. O primeiro arcano nos traz uma figura masculina, percebem? Isso não é à toa. Se formos analisar o deck Waite-Smith de uma forma arquetípica junguiana, essa figura não nos fala de um gênero masculino, mas de um princípio psíquico, de formas diferentes da energia vital se mover dentro de nós. Partindo dessa dualidade, se o que é feminino cria, nutre, imagina, sente e gesta impossibilidades, o que é masculino direciona, organiza, atravessa, realiza no mundo concreto. Todo esse potencial vem aqui, dentro de todas nós. Durante muito tempo, no início do século passado, algumas teorias clássicas da psicologia associaram essas forças à ideia de contrasexualidade. O próprio Jung falava sobre ânimos e ânima, o masculino inconsciente das mulheres e o feminino inconsciente nos homens. Mas autores pós-jungianos, como James Hillman, ampliaram essa compreensão. Hoje, entendemos que masculino e feminino aqui não são tratados como gênero ou papel social. São princípios psíquicos, modos simbólicos da energia se mover dentro da experiência humana. Ou seja, para nós, aqui no TML, todas carregamos capacidade de nutrir e direcionar, acolher e agir, imaginar e construir. E é justamente isso que o mago representa nesse episódio. A força interna que transforma potencial criativo em movimento concreto no mundo. Porque não basta só sonhar, né? Quem aí já se percebeu muito criativa e pouco criadora? Eu muito. Esse é o momento da jornada em que estamos desanimando e o objetivo está longínquo logo. Precisamos pegar o que temos à mão e começar a criar com o que existe de disponível agora. Que bom então que o mago não espera a perfeição. Ele apenas trabalha com presença, tentativa, experimentação. Ele entende que criar também envolve errar, ajustar, improvisar e descobrir o caminho. E quando criatividade encontra continuidade, começamos finalmente a sustentar outra possibilidade de vida. E é aí que surge o quarto resgate, o da prosperidade. Porque ser abundante é permitir que aquilo que nasceu dentro da alma consiga, enfim, ocupar espaço no mundo. Prosperar não é acumular sem fim, é conseguir sustentar a vida com dignidade, prazer e verdade. Depois de resgatar o feminino, lembrar da ancestralidade e reacender a criatividade, chegamos ao quarto resgate. Aqui nesse território, feridas profundas podem submergir, principalmente para nós, que aprendemos desde cedo que desejar estabilidade, conforto ou abundância era sinal de egoísmo.
superficialidade ou vaidade excessiva. Existe um pensamento de escassez tão infiltrado na nossa cultura que muitas vezes nem percebemos mais. A ideia de que não existe vida boa para todo mundo, de que alguém sempre vai precisar perder para que outra pessoa ganhe, que prazer precisa ser merecido através do sofrimento. E dentro de um sistema androcêntrico que se intensifica ainda mais. Isso tudo aqui em nós mulheres. Porque, para eles, mulheres prósperas demais só podem ser desonestas. As que ousam desfrutar a própria vida também são difamadas. As que deixam de sobreviver apenas para os outros e começam a construir algo para si mudam completamente as engrenagens do jogo. E é exatamente isso que eles não querem. Vejam só, o movimento de homens adultos choramingando atenção na internet, né? Porque afinal, como ousamos deixar de agir como mães de marmanjos, não é mesmo? A gente tem que continuar explicando tudo para eles à exaustão, hahaha. Uma boa dose de cinismo aqui. Esse é o momento de parar de romantizar a falta, o sacrifício constante, a sobrevivência com migalhas como se fosse prova de moral e virtude. Acabou, hein? E se ainda restarem dúvidas, vamos esclarecer de uma vez por todas. A prosperidade saudável não nasce da ganância, ela nasce da integração. É como uma consequência do feminino que nos ensina a receber sem culpa, da ancestralidade que nos lembra que não começamos do zero, e da criatividade que transforma potência em realidade concreta. Nesse resgate, prosperidade também é tempo, energia, presença, saúde, troca justa, descanso, beleza, possibilidade de escolha. Por isso, o arcano que guia esse resgate é a roda da fortuna, o arcano 10, a carta dos ciclos, do movimento, da compreensão de que a vida não é estática. A roda nos lembra que escassez e abundância também são experiências psíquicas, porque às vezes alguém possui muito e vive internamente aterrorizado pela falta, enquanto outra pessoa, mesmo em construção, consegue experimentar presença, troca e fluxo. A quantidade de simbolismos aqui nos faz lembrar de um daqueles sonhos que tentam nos contar um segredo, né? E nessa semana, um dos mistérios da roda da fortuna se faz mais aparente. Nos quatro cantos nós temos um anjo, uma águia, um leão e um touro. Ah, a figura do signo que iniciou essa alunação que se faz tão relevante quando a discussão é prosperidade, valor e merecimento, né? As quatro figuras das bordas estão lendo o livro. É como se elas nos dissessem que a sabedoria existe, especialmente nas mudanças que não controlamos. Que ela surge quando aprendemos a nos mover com ela sem perder o nosso próprio ser. Nesse simbolismo, esse arcano não promete riqueza instantânea, não. Não é sobre golpe de sorte ou final feliz permanente. Sabe o que ele promete? Movimento, honesto e fértil. Porque mesmo quando estamos entrando numa rotina que enjoa, a vida está girando, os ciclos estão mudando, nossas identidades estão amadurecendo e os sonhos, eles finalmente estão ficando mais próximos. Percebendo que a prosperidade não é controle, mas circulação, construímos a jornada sem romper o vínculo com os sonhos do self, os sonhos da alma. E quando chegamos nesse ponto, talvez surja uma última pergunta: como saber se estamos caminhando na direção certa? E é aqui que o oráculo das lobas entra para fechar esse ciclo com a carta do desejo. Nem todo sonho pode nascer da alma, hein? Mas todo caminho verdadeiro nos aproxima dela. Nesse episódio, propusemos que os quatro resgates servissem como marcos no caminho em busca dos nossos sonhos. A ideia é a de que sempre que o desânimo chegar, que a rotina se tornar maçante, que o imediatismo bater a nossa porta, e ele vai, nós utilizemos esses marcos como guias. Eu preciso continuar, porque essa é uma forma de resgatar o feminino, a ancestralidade, a criatividade, a prosperidade na prática. É através dele que o desejo da alma é alcançado.
E nesse ponto, o oráculo das lobas não poderia ser mais certeiro, trazendo dentro do deck da Lupita, da donzela filhotinha, justamente a carta do desejo. Escutaremos os sussurros do nosso coração, e o que desejarmos com verdade será bússola. Confiaremos nessa direção. Percebem a beleza dessa mensagem? Ela não diz sigam qualquer impulso. Também não promete que todo desejo será saudável, possível ou permanente. Que ela propõe algo muito mais profundo, que é discernimento. Dessa forma, se depois de organizarmos a vida, construirmos rotina, sustentarmos pequenos passos e aprendermos a permanecer, ainda assim fomos invalidados por uma sensação de que não estamos no caminho certo, talvez a questão não seja mais como sustentar a jornada, mas sim a necessidade de uma revisão de impulso inicial. Quando usamos bastante os quatro resgates como marcos no caminho, eles podem nos alertar e nos ajudar a compreender se aquilo que buscamos constrói vida ou é apenas sobre performance. Se esse sonho tão querido nos aproxima da presença ou da exaustão, se ele nasce da criatividade da alma ou da necessidade de provar valor para alguém. E vai doer, Lupitas, quando percebermos que alguns sonhos que seguimos durante muito tempo nunca nasceram da nossa verdade, mas da comparação, da necessidade de aprovação, talvez ainda da carência, a tentativa de pertencimento, ou simplesmente daquilo que aprendemos que deveríamos desejar para sermos consideradas bem-sucedidas. Então, quando finalmente percebemos que esses sonhos não vieram da alma, que não são um sussurro sincero dos nossos corações, a gente vai se abater? Hum, a gente vai perceber como isso é uma dádiva. Porque amadurecer também é ganhar coragem para revisar nossos próprios desejos sem transformar essa percepção em fracasso. Jamais. Perceber que podemos mudar de rota e que agora trazemos conosco a experiência do enraizamento e da prática, isso faz tudo ser menos complicado, menos difícil. E podemos continuar usando os resgates, pedindo que nos orientem, fazendo algumas perguntas. O feminino resgatado pode questionar: existe prazer, verdade, presença nisso que estou buscando? A ancestralidade, indagar: isso honra quem você foi e quem veio antes? A criatividade pode provocar: isso expande a sua vida ou apenas repete padrões? E a prosperidade vai querer saber: isso sustenta a sua existência de forma digna ou só alimenta vazio? Então, se alguns dos sonhos não passarem pelo crivo de nenhum dos resgates, ok, que fiquem pelo caminho. Porque não existe nada errado em experimentar e perceber que precisamos mudar de direção. Mas passar uma vida inteira realizando, buscando realizar desejos que nunca foram realmente nossos, isso não é e nem nunca vai ser correr com lobos. E esse foi o nosso episódio muito gripado da Crescente em Virgem. E depois de organizar o desejo, sustentar pequenos passos e começar a diferenciar os sonhos da alma daqueles que vieram apenas do ruído do mundo, chegará no próximo dia 31 de maio o momento inevitável, o de expandir horizontes. É exatamente isso que faremos e eu quero estar com vocês, olho no olho, na lua cheia em Sagitário, uma lua azul que promete iluminar crenças, caminhos e verdades internas, principalmente aquilo que acontece quando finalmente ousamos ocupar mais espaço no mundo. Mas antes dessa travessia sagitariana, ainda temos um portal importantíssimo da Roda das Lobas, o podcast TML que chega ao episódio 5, o quinto portal, que agora vai ser em Gêmeos e que vai se chamar A Voz Interior. Porque antes de expandir, precisamos aprender a reconhecer a voz que fala dentro, né? Aquela que quase sempre foi abafada pelo excesso de ruído, expectativa, comparação, necessidade de aprovação, tudo isso.
Então, já aproveita e segue o canal, ativa as notificações e comenta aqui resgate, a palavra que vai representar o sonho que você mais deseja começar a sustentar na sua vida concreta a partir de agora. Nos vemos na Roda das Lobas e nas demais redes do TML. O link para elas você encontra aqui na descrição desse vídeo. Um beijo, até a próxima.